Nossa formação é muito engraçada. A gente estuda, 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 estuda e estuda, e a gente nunca para pensar o que que os outros acham de nós. E é uma pergunta importante, porque a gente que estuda, estuda, estudou, estudou, estudou a vida inteira, a gente se acha o bonzão da fita, né? O bonzão da história. Mas nem sempre o olhar do outro, a percepção do outro é de que a gente é esse bonzão que a gente acredita. Pois é, hoje em dia a comunicação, ela é tão abrangente, a gente gostar de uma pessoa ou não gostar de outra é tão subjetivo. O que nos faz gostar de alguém e o que nos faz não gostar de outro alguém? Isso tudo está dentro do guarda-chuva da comunicação. Pois é, então a gente não foi bem informado, né, de que só estudar nos levaria ao sucesso. Pois é, ninguém nos alertou disso de quando a gente era pequeno, quando a gente era adolescente. E aí na fase adulta a gente se depara com uma mala, um baú de conhecimentos e nem sempre a opinião dos outros a nosso respeito é a melhor. E muitas vezes não é aquela que a gente pensa, né? Sobre a gente mesmo, que os outros estão todos babando ovos para nós. Pois é, todo mundo sabe, né, da sua capacidade intelectual, todo mundo sabe, todo mundo tem essa necessidade de aprimoramento constante, mas existem outras competências nessa dança humana, nessa dança da comunicação, nesse ir e vir de conquistar pessoas e agregar pessoas, né, nesse ir e vir de impactar pessoas, de influenciar pessoas, muito mais coisas, né, nessa dança do que só o conteúdo que a gente tem. Que bom que a gente tem o conteúdo, mas eu quero conversar com vocês, quero que você pense nas outras, né, dicas dessa dança, né, ser mais gostosa, mais harmoniosa e que a gente, ao final, realmente receba aplausos e admiração pelas outras nossas competências. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando sim de QI, bem legal, importantíssimo, mas eu estou falando, claro, também do QE, né, do tal do coeficiente emocional. Eu acho que aí há um engano em todos os livros de inteligência emocional que eu já li, você já leu, e eu confesso que vários dos livros, o resumo era: você tem que ser sempre calmo, complacente. Não é bem assim. A gente é um ser humano, a gente tem sobes e desces de emoção, então nem sempre a gente está no melhor humor, nem sempre a gente está com a maior paciência, nem sempre a gente está empático, nem sempre, porque todo mundo tem em casa problemas, tem filho, tem mulher, tem esposo, tem contas, a gente tem problemas. Às vezes a gente vai guiando o carro e tem alguém rude na nossa frente que nos xinga. Então, o ser humano é muito emocional. Então, esse controle da emoção não é, aos meus olhos, a gente ser zen o tempo todo, porque isso para mim só Dalai Lama e só meia dúzia de iluminados, porque nós mortais temos sobes e desces. Então, é claro que a competência da emoção precisa ser equilibrada, ninguém pode falar o que pensa aos gritos no meio da reunião, é óbvio. Então, vamos sair do óbvio. Então, a emoção, ela tem que ser sempre cuidada antes de uma reunião, se for uma reunião de conflito, ela tem que ser pré-preparada quando, né, vai ser necessário uma conversa mais importante com o filho, ela vai ter que ser mais preparada à emoção. Então, a emoção nos derruba, é o que eu digo sempre, a gente não cai pela falta de informação, pela falta de conteúdo, a gente cai quando a gente não prepara a emoção. Então, ok, inteligência, emoção sempre cuidada, embalada, né, preparada, como se nós fôssemos cantores cantores e tô aqui fazendo guitarra, como se nós fôssemos um músico e fôssemos entrar no palco. Então é claro que o músico se prepara lá atrás da cortina, ele prepara a emoção. Então a nossa emoção tem que ser preparada
cada vez, porque assim a gente não vai ter uma nota de violino que nunca se exalta, e a gente não vai ser rufar de tambores que está sempre descontrolado, ou uma banda de metal que é sempre barulhenta. A emoção tem que ser verdadeira, a emoção, sim, ela é muito suscetível ao entorno, o entorno afeta a nossa emoção, a gente não pode ser frio demais e nem quente demais. A emoção tem que ser preparada porque ela é um importante elo de ligação da gente, né, com o outro. Inteligência, emoção, beleza, mas eu gosto de falar de outras inteligências que a gente nem pensa, que a gente nem valoriza, porque nem passa na nossa cabeça de que o outro às vezes nos acha simpático e às vezes nos acha antipático, né? Como é que é esse olhar do outro? Então, para mim, deveria existir, sim, o coeficiente da simpatia. Pois é, porque às vezes a gente é simpático com um e não é simpático com o outro. A gente tem esse segregar, né? A gente adora alguém e não adora o outro. Então, a gente às vezes é simpático com algum tipo de pessoa e às vezes a gente não é simpático com outro tipo de pessoa. Isso acontece muito, muito. Às vezes eu sou simpática nas redes e no trato real, a dois, eu sou bem grosseira e antipático. Então o coeficiente da simpatia deveria fazer parte da nossa grade lá do ensino médio. É muito importante hoje gente simpática. Mas vamos subindo aí de patamar. Existe também a tal da empatia. Pois é, hoje em dia super, né, falado, cantado, aplaudido. A inteligência nossa de empatia não é muito fácil, sabe por quê? Porque a gente nunca pensou empaticamente em colocar-se no lugar do outro. Então é uma coisa ainda nova, é uma coisa ainda que a gente está, né, se adaptando, que a gente está incorporando. Né, o colocar-se no lugar do outro. De novo, todas essas competências que eu estou falando são fáceis de serem faladas, mas na hora da prática não são tão fáceis não. Então, o coeficiente da empatia é muito importante nos dias de hoje e é bem legal a gente começar a reparar se a gente realmente é empático da boca para fora ou da boca para dentro. Eu tenho uma vizinha que ela só cumprimenta algumas pessoas e outras, super simpático, e outras pessoas não cumprimentam. Então acho que o poder, né, dessa empatia é você ser gentil com todo mundo, é você ser paciente com todo mundo e não só com meia dúzia, né? Quando essa meia dúzia de pessoas se encaixam no meu jeito de ser, na minha idade, nas minhas crenças, não, eu tenho que ser empático, até com pessoas antagônicas a mim. Então, o poder da empatia, a inteligência da empatia, cantada, declamada, até que enfim, ela é muito legal. Então, vale aí uma reflexão se você é empático com todo mundo ou só com quem lhe interessa. Olha que maluquice eu tô falando, mas na vida real, nós somos seres, né, terráqueos, humanos e verdadeiros, temos as nossas escolhas, então a gente se acha legal, simpático com todo mundo e às vezes a gente não é não. Né? A gente que lidera equipe, então tem lá 10 pessoas que talvez a gente seja empático com meia dúzia delas e 4 lá e 4 a gente não seja tão empático não, porque talvez o jeito de ser daqueles 4 não combine muito com o nosso jeito de ser e aí a empatia vai pro brejo. Mas eu gosto também de, né, então a nossa inteligência QI, a nossa inteligência QE, a nossa inteligência QS, simpatia, a nossa inteligência QE da empatia, por favor, faça uma autoanálise, espelho meu, eu sou empático com todo mundo ou só com quem me interessa? Mas tem um outro QE, então vamos colocar um QE, que é o nosso poder de entusiasmo, a nossa inteligência do entusiasmo.
É bem legal quando a gente começa a pensar nesse assunto, como os outros me veem. Será que eu sou uma pessoa que está sempre entusiasmada, né? Aí os outros me olham, puxa, aquela pessoa está sempre para cima, forte. Ou às vezes, claro, todo mundo é humano, às vezes eu não estou tão entusiasmada e aí eu meio que me arrasto na empresa, com o time, com o cliente. Então é claro que a gente não vai ser entusiasmado todos os dias da vida, não. Mas a gente tem que ter um alter ego, né? Como se fosse um outro eu, me olhando, me analisando. A quantas anda o meu quê? O meu poder de entusiasmo, a minha inteligência do entusiasmo. E aí eu mesma fico a minha regente. Puxa, faz dias que eu estou desentusiasmada, desanimada. Opa, vamos fazer força porque, né, o meu entusiasmo interfere no entusiasmo da equipe lá no trabalho, interfere no entusiasmo da família e interfere, vai. E é muito legal, né, a gente ter essa inteligência do entusiasmo. Eu acho que é muito moderno, inclusive, principalmente desses tempos loucos, esses tempos loucos que todos estão vivendo, né? O entusiasmo, eu acho que é a nossa pérola ou a nossa boia de salvação, né? Aquilo que vai nos fazer passar essa onda maluca que estamos vivendo. Então, se a gente fizer essa autorreflexão, né, esse auto-check-up, né, inteligência, ok, é isso, a gente tem confiança, firmeza em tudo que sabe. A nossa emoção, a gente também já faz, né, há tempos que estamos trabalhando em sermos pessoas mais emocionalmente equilibradas, a gente pensa antes de falar, então isso aqui a gente já está trabalhando já faz tempo. A simpatia é uma coisa que também já é antiga, já deveria ser obrigação de todos nós, mas vale a pena a gente pensar se a gente é simpático só com quem nos interessa ou não. O nosso poder de empatia, vale a pena a gente dar uma refletida, né, se a gente é empático só com algumas pessoas também, ou se a gente tem o cultivo diário e generalizado de sermos empáticos com todos, né? Com todos, do chefe à moça da portaria, do rico para o pobre, é óbvio, a gente tem que ser com todo mundo e não só com meia dúzia. E vale a pena a gente fazer essa análise de a quantas anda a nossa inteligência do entusiasmo. É claro que se nós fizermos esse check-up de nós mesmos, a gente vai começar a ter mais consciência, mais domínio na imagem que os outros têm da gente. Porque se a gente fizer essa análise, a gente vai saber se a gente é simpático sempre, empático sempre, entusiasmado sempre, ou só de vez em quando. E se for só de vez em quando, é claro que os outros nos olham, né, com olhos assim de desconfiança, com um pezinho atrás. Meu chefe é simpático só de vez em quando. O meu gestor é empático só de vez em quando. Então vale a pena sim a gente fazer essa autoanálise, porque aí a gente começa a ter mais certeza de como os outros nos veem. É isso, era isso que eu queria falar com você. Você já parou para pensar como os outros veem você? Seja lá no trabalho, seja lá em casa. Vale a pena essa reflexão, porque aí a gente fica mais dono do nosso barco, né? O que os outros acham da gente, a gente sabe, a gente tem consciência, porque é isso que a gente está semeando. Vale a pena essa reflexão, eu acho que isso faz total diferença na comunicação. E como eu digo sempre, comunicação e vida. Se você gostou do vídeo, por favor, o seu like, o seu compartilhar, o seu salvar, porque eu acho que o mundo está super precisado e precisando de pessoas que tenham boas ideias, que tenham inteligência bem legal, pessoas que sejam emocionalmente equilibradas e pessoas que sejam simpáticas, empáticas e entusiasmadas. Se a gente for tudo isso, todo mundo vai lembrar da gente com saudade. É isso, pensa nisso.